Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Chamados para ser discípulos. E eu vou basear a nossa mensagem no texto que se encontra em Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 8, que nos diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O que eu e você precisamos entender como crentes é essa raiz que é fundamental para a nossa vida espiritual. Discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Nós sempre pensamos muito que nós temos que fazer discípulos, mas nós esquecemos que antes Ele chamou aqueles que já eram discípulos, para que eles fossem pelo mundo fazer discípulos. Só quem é discípulo pode fazer discípulos. E nós vamos ver o que é verdadeiramente ser discípulo. Mas eu quero começar essa abordagem pensando com vocês, em primeiro lugar, que o ministério de Jesus Cristo formou discípulos. E esse ensinamento de Jesus Cristo para formar discípulos era um ensinamento muito sério, não era um ensinamento superficial, não era um ensinamento tênue, não era um ensinamento de quem, eu gostaria de falar sem dizer. Jesus Cristo era objetivo, Jesus Cristo era explícito, Jesus Cristo era direto. E Jesus ensinou que há um preço a ser pago para ser discípulo. Se eu e você nos declaramos que somos discípulos, porque é para isso que nós fomos chamados, nós precisamos entender que é um preço a ser pago. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62 nos diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A primeira coisa e óbvia a respeito do preço a ser pago é que aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus precisam aprender a renunciar. E não é renunciar pouca coisa. Nós não podemos ser chamados de discípulos se nós não renunciamos às coisas que precisamos renunciar, se nós não estamos aptos ou desejosos de pagar o preço que precisa ser pago. Dizer que vai seguir a Jesus, olha quantas pessoas disseram: eu quero te seguir. O jovem mancebo também disse isso: eu quero te seguir. O que é que eu preciso fazer? Mas quando Jesus aponta o que é necessário renunciar o mundo, os prazeres do mundo, pessoas, amizades, contextos, locais, hábitos, pensamentos, muitos se retraem e pensam: mas eu não gostaria de fazer isso. Mas Jesus diz: se você colocar a mão do arado, você não pode mais olhar para trás. Quem verdadeiramente aceita Jesus Cristo, verdadeiramente, não num ato cerimonial de levantar a mão e declarar publicamente que recebe Jesus Cristo. No século XVIII,
um famoso pregador inglês. Ele fazia sempre grandes campanhas e centenas de pessoas se convertiam. E aí, John Wesley chegou para ele, que é um célebre pregador também, perguntou assim: como é que você sabe dessas pessoas que aceitaram Jesus, quantas verdadeiramente se converteram? Ele respondeu: em 5 anos nós saberemos. Como assim? Se elas tiverem mudado de vida, elas se converteram. Se elas continuarem a mesma coisa, a conversão foi tão somente ritual. E as igrejas estão cheias de pessoas convertidas ritualmente, mas que nunca abandonaram as coisas velhas, mas que nunca renunciaram. Vejam bem, Jesus disse: olha, eu não estou exercendo o meu ministério porque eu estou em busca de um conforto, eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Há outro que diz assim: siga-me. Ele disse: mas primeiro eu preciso sepultar meu pai, ou seja, eu preciso cuidar das coisas deste mundo. É isso que isso significa. Aí Jesus diz assim: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aí o outro disse: vou seguir-te, mas primeiro eu preciso me despedir da minha família. O que a palavra de Deus mostra para mim e para você é que não há possibilidade de nós nos declararmos discípulos se nós não renunciarmos. A vida de discipulado é uma vida de renúncia. Eu renuncio o meu eu renuncio os meus prazeres, eu renuncio os meus desejos, eu renuncio a minha vontade, e como discípulo eu sou submisso à vontade de Deus, à autoridade dele sobre a minha vida. Nós estamos aqui como discípulos para fazer o que Jesus quer que nós façamos, e não para que Jesus faça aquilo que nós queremos. Jesus, ele nunca quis discípulos sob falsos pretextos. Jesus nunca disse: me segue que eu vou te abençoar muito, me segue que eu vou fazer você rico, me segue que eu vou fazer você famoso, me segue que eu vou dar para você aquilo que você tem no seu coração de desejo, mas não conseguiu. Jesus nunca nos convidou a ser seus discípulos sob engano, sob pretextos falsos. Ele sempre trouxe para nós a realidade do reino dos céus. É o que ele determinou a que seus discípulos, chamou-os e depois os enviou para que eles pregassem o reino dos céus. Então, queridos, aonde está o nosso foco de vida verdadeiramente está a razão da nossa existência. Você vive para quê? Qual é o motivo da sua vida? O meu trabalho, a minha casa, os meus filhos, a minha família. Não, queridos. Nós vivemos para propagar as boas novas de salvação. Nós vivemos para a glória do nome do Senhor. Nós vivemos para adorar a Deus, porque é para isso que eu e você fomos criados exclusivamente para adorarmos o Senhor. Jesus não queria discípulos casuais. Jesus queria discípulos comprometidos. Vejam bem, ele não queria discípulos que eu vou mais ou menos, talvez eu vá, de vez em quando eu apareço, de vez em quando eu não apareço, quando der na cabeça eu vou, na veneta, como diz a expressão popular, porque eu tenho que arrumar as coisas. Jesus queria discípulos compromissados. Cada um desses discípulos que ele convidou, abandonou tudo, uma vida velha, para viver uma nova vida. Nós abandonamos essa vida velha? Ou nós trazemos conosco resquícios da vida anterior, memórias da vida anterior, pessoas da vida anterior, de pecadores que nós éramos, e nos declaramos discípulos? Não há como olhar para trás, se você se declara, e eu também, discípulos. Nós todos dizemos: vale muito a pena servir a Jesus, como vale a pena. Mas a verdade é que servir a Jesus tem um preço, sim. Jesus Cristo pagou no Calvário o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. A nossa confissão de dívida é impagável humanamente aos nossos olhos. Mas ele pagou com o seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Mas nós precisamos entender que ser discípulos de Jesus, precisamos pagar esse preço. Discipulado, queridos, era, na verdade, o maior projeto de Jesus na face dessa terra. Por isso que ele declarou aos seus discípulos: façam discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20 nos diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ensinei, que eu lhes ordenei.
façam discípulos, ensinando-os a obedecer a palavra de Deus. E aí Jesus continua dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O grande imperativo de Jesus para aqueles homens foi, façam discípulos. Esse é o projeto de Jesus para a igreja fazer discípulos. E presta atenção, queridos, eu fazer discípulos não significa que eu vou ter seguidores. Hoje, muitas pessoas querem fazer discípulos porque querem ter seguidores, querem controlar a vida daquelas pessoas, querem dizer o que aquelas pessoas vão ou não fazer. Não, presta atenção. Nós não temos, eu e você, discípulos pessoais. Jesus disse que nós precisamos fazer discípulos para ensiná-los a obedecer aquilo que Ele ordenou. Não para obedecer o que eu quero, não para obedecer o que você pensa, mas para obedecer a palavra de Deus, ensinar a obedecer a tudo. Ele não diz a obedecer algumas coisas que são convenientes. Ele diz obedecer a tudo o que eu ensinei. Nós não podemos ignorar esse projeto de Jesus. Mas o que é ser discípulo? O que é ser discípulo? Pastor, meu nome não está listado naqueles que o senhor leu aí, não. O senhor falou de Simão, o senhor falou de André, o senhor falou de João, de Tiago. Meu nome não está aí, não. Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15 nos dizem assim. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. A palavra discípulo significa estudante, aprendiz, seguidor. Ser discípulo é ser seguidor. Ser discípulo é ser aprendiz. Nos dias de Jesus Cristo, ou seja, 2000 anos passados, os rabis, ou os mestres da lei, tinham discípulos. A Bíblia menciona os discípulos de João Batista. Por quê? Porque eram aprendizes, seguidores que largavam tudo para seguir seus mestres no desejo de se tornarem como seus mestres eram. Eram os discípulos. Discípulo é um seguidor, literalmente um seguidor. É aquele que obedece o chamado para seguir alguém. E eu e você somos chamados para seguirmos a Jesus Cristo. E precisamos obedecer esse chamado. Não basta que nós declaremos com palavra isso. Nós precisamos seguir Jesus Cristo. A palavra discípulo, no latim, ela vem de discípulos, ou também da origem de série. Discípulo e disciplina têm a mesma origem. E esse verbo em latim significa aprendizado, aprender. Mas como o Novo Testamento foi escrito em grego, então vamos lá. Qual é a palavra grega para discípulo? Mathetes, que significa aprendiz, aluno, seguidor de um grupo, seguidor de um pensamento. É isso, mathetes. Eu e você somos mathetes, nós somos seguidores, nós somos aprendizes, nós somos discípulos. Ser discípulo é se reconhecer como seguidor. O seguidor não tem direito a ter seus pensamentos próprios, o seguidor não tem direito a ter opinião própria, o seguidor não tem direito a ter vontade própria, não tem, é renúncia. É o preço a ser pago. Jesus não está interessado naquilo que você, mas eu acho que isso sim, isso não. Jesus não está interessado. Ele disse que era necessário que eu obedecesse em tudo o que Ele ordenou. Eu tenho que obedecer o que Ele ordenou, não aquilo que eu quero, não aquilo que você quer, não aquilo que a modernidade dita como princípios a serem seguidos. Eu sou o discípulo, eu sou o seguidor, eu e você somos aprendizes, seguimos a Jesus Cristo e vamos aprendendo dia a dia como devemos segui-lo. Por quê? Porque nós queremos ser semelhantes a Ele, nós queremos ser semelhantes a Jesus Cristo. O discipulado, queridos, é uma chamada para seguir Jesus Cristo. Exatamente isso. Marcos 3,14, eu li assim. Escolheu 12, designando como apóstolos para que estivessem com Ele. Discípulo precisa estar com Jesus.
estar com Jesus. Não é passar por Jesus, não é conhecer Jesus, não é ver Jesus de longe, é estar com Jesus. Para que estivessem com Ele. Ele chamou a mim e a você como discípulos para nós estarmos com Ele. Mas para que nós estejamos com Ele, nós precisamos aprender dele e transformar esse aprendizado numa realidade prática do nosso cotidiano, da nossa vida. Não é tão somente você conhecer para aumentar a sua cultura bíblica. Não é tão somente você conhecer para você saber dizer que sabe tantos versículos de cor. Mas acima de todas as coisas, você viver essa palavra. Ele não chamou a mim e a você, queridos, para que simplesmente nós tivéssemos a possibilidade de divulgarmos, eu sou discípulo. Presta atenção. Imagina você, Jesus chegando e falando para dois, podia ser, vamos dizer assim, Tiago e João. Olha só, estou convidando vocês para serem meus seguidores, meus discípulos. Mas olha só, vocês não precisam fazer o que eu falo, vocês não precisam fazer o que eu ensino, vocês fazem o que vocês quiserem. Só quero que vocês saiam por aí dizendo que são meus discípulos, mas na verdade vocês não são, entendeu? Vocês só estão fingindo que são, porque vocês não vão fazer o que eu mando, vocês não vão obedecer aquilo que eu ensino. Você acha que esse foi o chamado de Jesus para aqueles discípulos? Realmente vocês acham? E por que é que nós travamos o nosso coração e a nossa mente e nos recusamos a obedecer tudo? Um dia eu vou conseguir esse efeito de eco. Aí vocês vão ficar vendo assim, tudo. Para ver se entra na sua cabeça e na minha também. Eu não faço eco só para vocês não, eu faço eco para mim também. Então, queridos, Jesus nos chamou para esse compromisso de seguidores. Quando eu sigo alguém, é engraçado. Hoje as pessoas seguem pessoas no Instagram, seguem pessoas no Facebook. E aí, você tem ingerência naquilo que a pessoa vai publicar para você? Ela publica o que ela quer e você se diz seguidor. Mas olha, eu sigo Justin Bieber. Pede para ele fazer alguma, mas eu não consigo falar com ele, eu sou só um seguidor. Mas engraçado que você absorve tudo que ele coloca. E de Jesus, que nós nos dizemos seguidores, que nós nos dissemos discípulos. Por que nós temos essa recusa tão absurda de obedecermos tudo? Ele não quer que eu obedeça 50%, ele quer que eu obedeça tudo. Ele não trabalha, mais uma vez eu reforço, ele não trabalha com percentual. Para Jesus é tudo ou é nada. Ou nós somos todo dele ou nós não somos dele. Eu não sou metade. A Bíblia diz assim, Jesus mesmo ensinou, você não pode servir a dois senhores. Não há essa possibilidade. Metade eu estou aqui, metade eu estou lá. Ora eu estou na igreja, ora eu não estou. Ora eu estou no mundo, ora eu estou na igreja. Não existe. Ora eu falo como um cristão, ora eu falo como um mundano. Ora eu ajo como um crente, ora eu ajo como quem não é. Não existe essa possibilidade. Na atualidade, nós estamos vivendo uma época em que os crentes são exatamente assim. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, parece até que estão brincando de amarelinha. Se bem que a garotada hoje não brinca mais de amarelinha. Não sabem nem o que é isso, provavelmente. Só se for amarelinha no computador, no celular. Mas não existe essa possibilidade. Se nós queremos ser discípulos, nós precisamos estar com Jesus. Ele não recebe, preste atenção, queridos, qualquer pessoa. Como assim? O senhor está enganado. Ele comeu com publicanos, ele comeu com prostitutas. Esse era o Jesus que não tinha morrido na cruz do Calvário e que estava preparando o seu caminho. Aquele Jesus que foi crucificado e ressuscitou é um Jesus glorificado. Só chega até ele, aquele que tem uma vida plena na sua presença. Presta atenção, queridos, a palavra de Deus nos ensina isso, e nos dá um exemplo, que eu já mencionei e gosto de mencionar sempre. Senhor, Senhor, eu preguei, Senhor, Senhor, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Eu não conheço você, porque você não é 100% discípulo, você é nessas partes discípulo, mas para mim, ou é sempre, afaste-se de mim. Então, o Jesus que nós estamos referindo é o Jesus Salvador, é o Cordeiro crucificado que ressuscitou, está vivo à direita de Deus Pai. É aquele que João, na ilha de Patmos, quando teve a visão daquele ser que apareceu com seus cabelos alvos e brancos, seus pés, a Bíblia diz, como de bronze refinado 7 vezes, com a sua voz era como a voz de muitas águas. João, o discípulo amado, que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, caiu no chão para adorá-lo.
Não era mais o Jesus, o homem, mas era a plenitude do Jesus Cristo, Deus. E Ele só vai nos receber se nós formos 100% discípulos. Nós não podemos ser discípulos pela metade. A Bíblia, queridos, me ensina, e a você também, que o verdadeiro discípulo segue o seu mestre. O verdadeiro discípulo segue o seu mestre. Quando Jesus chamou aqueles discípulos, talvez eles pensassem, porque eles não tinham noção exata, que eles iam seguir mais um rabi, um rabino, um mestre, porque é isso que a palavra rabi significa, mestre. Como havia tantos outros mestres, pensadores da lei, saduceus, fariseus, essênios e tantos outros, eles não compreendiam ainda com exatidão qual era a vida que eles iriam conhecer com Jesus Cristo nos próximos 3 anos, que eles iriam ter essa possibilidade de viver com Jesus Cristo. Mas uma coisa eles sabiam, todo discípulo sabe disso, eles teriam que ir aonde o mestre fosse, eles teriam que fazer o que o mestre fizesse, eles teriam que obedecer o que o mestre mandasse. Tem uma brincadeira infantil disso aí, não tem? Tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, levaremos bolo. Só você teve infância, Vinícius, só você, entendeu? Levaremos bolo. Então o pessoal ficou com vergonha porque não quer dizer que... Eu brincava disso, e era uma brincadeira tão idiota, né? Aí a pessoa saía e levantava a mão, aí a gente levantava a mão. Daqui a pouco a pessoa fazia assim, a gente fazia assim. Daqui a pessoa rodava, a gente rodava. Era o mestre. Porque naquele momento, mesmo sem entender, estávamos fazendo o papel de discípulos. Isso, aqueles discípulos sabiam que teriam que fazer. Mesmo sem compreender a verdadeira dimensão daquilo que eles teriam que obedecer, daquilo que eles teriam que fazer, daquilo que eles teriam que aprender. Mesmo sem compreender, eles foram. Por quê? Porque eles sabiam que o discípulo segue seu mestre. Discípulo segue seu mestre. E o discipulado que nós... vamos seguir a Jesus, nos faz buscar ser como Jesus. Ser como Jesus. Jesus ensinou isso, Lucas 6,40. É impossível você ser seguidor de alguém e não se tornar parecido com aquela pessoa. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Todo discípulo bem preparado será como seu mestre. Todo discípulo bem preparado será como seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus Cristo. Nós somos discípulos. Estaremos bem preparados quando nós formos similares, quando nós formos parecidos, quando nós formos como o nosso mestre. Jesus faria as coisas que você faz? Jesus falaria as coisas que eu falo? Jesus assistiria as coisas que eu assisto? Jesus conversaria com seus amigos as coisas que eu converso? E eu estou dizendo, para generalizar. Jesus falaria as coisas que você fala, brincaria da forma que você brinca, estaria nos lugares que você frequenta, beberia ou comeria as coisas que você come, bebe. Pare e pensa, queridos, exatamente isso. Se eu não sou parecido com Jesus, eu não sou discípulo. É interessante. Meu sogro, há uns anos atrás, pastor Abraão de Almeida, ele viaja pregando muito, e ele estava pregando em Londres. Era uma igreja de brasileiros em Londres. E aí o pastor, era um pastor assim, meio sem filtro, sabe, João? Ele não tinha muito filtro. Aí naquela ocasião, o pastor Abraão foi apresentado da seguinte forma: ele hoje está com 80 anos, naquela época ele devia estar com 70 e pouquinho. Irmãos, é uma alegria nós recebemos o pastor Abraão de Almeida, autor de 30 e tantos livros em português e em espanhol. E olha, é uma oportunidade, aproveitem, irmãos, porque ele já está com o pé na cova. Ele vai morrer daqui a pouco. E depois você vai dizer assim, uau, eu perdi a oportunidade. Aí o pastor Abraão pensou, meu Deus, que apresentação única, eu nunca fui apresentado dessa forma. Mas ele pensou que era uma brincadeira. No final do culto teve que apresentar uma criança. E aí o pastor chama, uma alegria muito grande, vamos apresentar filho de fulana com o presbítero fulano. Aí sobe com a criança. E aí o pastor olha para a cara dela. Olha, não parece com você não. Esse aqui não parece, falando para o pai, hein? Parece com aquele irmão ali, ó. Que isso? E aí o mal-estar foi geral. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, isso foi fato, hein, gente? E ficou um mal-estar, que ele tentou consertar a esposa dele também, mas ele estava dizendo o quê? Que a esposa do cara tinha dormido com o irmão que estava sentado no meio da plateia. Mas
A gente reconhece nas crianças a similaridade. Hoje eu olhei para o Ben, filho da pastora Dani com o pastor Johannes, e disse assim, meu Deus, como ele parece com a Clarinha. E tem gente que consegue dizer assim, o avô é da avó, a orelha é da avó, o nariz é da tia, o dedo mínimo é da prima de 2º grau. Tem gente que reconhece esses detalhes todos, né? Criança para mim, assim, quando acaba de nascer, já tem 1 mês e pouquinho, tá, Dani? Mas quando acaba, parece joelho, gente, misericórdia. Todo inchado, dobrado, não parece com ninguém. Os únicos que não pareciam joelhos, Tiago e Pâmela, meus filhos, porque eles já nasceram lindos e perfeitos. Mas a gente reconhece isso. A gente reconhece nas crianças, parece com o pai, parece com a mãe, até com o avô, mas parece com a família. E precisa ser assim conosco, nós precisamos ser preparados para parecermos com o nosso mestre, todo discípulo bem preparado. Nós não vamos estar acima de Jesus. Discípulo não sabe mais que seu mestre, mas nós queremos saber mais que Jesus, porque nós escolhemos o que fazer e o que não fazer. Nós dizemos isso sim, isso não, isso certo, isso errado. Não é multiple choice não, queridos. Não é múltipla escolha não. Nós não temos o direito a fazer escolhas. A única escolha que a gente faz na vida é se nós queremos ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo e morar no céu, ou se nós não aceitaremos e estaremos condenados, porque essa é a verdade essencial da Bíblia. Mas depois, a nossa escolha é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não tem opção para aqueles que querem morar no céu. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Discípulo precisa ser imitador. Imitador. Efésios 5:1, Paulo, sempre brilhante, escreve: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós imitamos porque nós somos amados. É por isso que nós... O que é imitar? É tentar ser igual. Vocês devem estar lembrados de um mímico francês famoso, Marcel Marceau. Era aquele cara que saía atrás das pessoas fazendo os gestos que as pessoas faziam. Ou seja, imitando as pessoas. Também tem essa brincadeira irritante. Tem criança que adora esse tipo de brincadeira. Senta do seu lado e começa a imitar você. Aí você cruza a perna, ela cruza, aí você bota a mão na boca, o queixo ela bota. Aquilo vai irritando, mas, enfim, criança bem educada não faz isso. Não deixe seus filhos fazerem isso, viu, Rafael e Tati? Mas nós precisamos imitar Jesus. Presta atenção. Quem imita fica pensando, levantou a mão. Mas por que será que ele levantou a mão? Não, levanta a mão. Quem imita não pensa por quê. Quem imita faz aquilo que aquela pessoa que está sendo imitada fez. E é exatamente, eu imito, eu não preciso nem pensar a respeito. Jesus disse, é assim, acabou. Mas eu quero refletir, porque eu quero entender, porque se não entrar no meu racional... Queridos, se o racional humano conduzisse alguma coisa, a humanidade inteira se rendia à salvação por intermédio de Jesus Cristo. Não depende de racionalidade, de inteligência. Depende de nós abrirmos o nosso coração e aceitarmos a verdade da salvação. Na cruz do Calvário, meus pecados estão lá, pagos. E o sangue de Jesus Cristo nos faz novas criaturas. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho que pensar sobre a Bíblia, eu tenho que cumprir a Bíblia. Eu não tenho que querer entender, mas por que será que Deus quer que eu faça isso? O que eu tenho é que eu tenho que fazer porque Deus mandou que eu fizesse. E aí, verdadeiramente, eu vou me tornando imitador. Eu vou me tornando parecido com o meu mestre. Agora, a verdade é que tem seguidores que não seguem. Como assim? Tem seguidores que não seguem. Tem cristãos que se denominam cristãos sem Cristo. Sem Cristo. Estão aí todos cheios de, eu sou cristão, e aí Jesus Cristo olha, eu não estou na sua vida não, meu amigo. Você está se propagando porque você quer. Muitos passaram a acreditar que podem ser cristãos sem ser como Cristo. Entenderam? Tem muitas pessoas na atualidade achando que podem ser cristãos sem ser como Cristo, sem ser imitadores de Jesus, sem serem parecidos com Jesus, sem serem obedientes. Agora, como é que existe um seguidor que não segue? Faz sentido para você? Você é seguidor? É que nem eu dizer que sou torcedor do Vasco, gente. É pro forma. Eu não sei quem é que joga no Vasco, eu não sei quantos títulos do Vasco. Eu nasci em casa de português, vocês acham que eu ia ser o quê? Fluminense? Eu nasci Vasco, queridos. E aí, acabou. Que time você tem? Vasco. Agora, eu nunca fui em São Januário. Não, mas também não vou mesmo.
Nunca botei uma camisa do Vasco em mim, e muito menos no meu filho quando nasceu. Meu filho desvirtuou, virou Flamengo, mas quando ele nasceu ele era Vasco. É a mesma coisa. Sabe, eu não assisto jogo, eu não vou ao campo de futebol, eu não sei quem... Eu sou Vasco? É claro que não. Eu sou um seguidor que não segue. Você entendeu? Tem muita gente vestindo a camisa do cristianismo, dizendo que é cristão, nem sabe o que é Bíblia, não sabe o que é palavra de Deus, não sabe quem é Jesus Cristo. Está que nem o pastor Álvaro dizendo que é vascaíno. Não tem lógica. Ou nós somos seguidores, ou nós não somos. Infelizmente, as igrejas estão lotadas de seguidores que não seguem. De seguidores que pensam que estão indo para o céu, quando na verdade não está indo para lugar algum. Sabe o que é Agostinho? Aquele célebre filósofo pensador, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, disse: o que é seguir, se não imitar? Ser seguidor é ser imitador. Até onde eu e você estamos imitando Jesus Cristo? Até onde a nossa vida imita Jesus Cristo? Porque quando nós somos discípulos, ser discípulo afeta tudo na nossa vida. Tudo. 24 horas por dia. É o que o americano faz, gosta de fazer, né? 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana. O tempo todo. Ser discípulo é o tempo todo. Não, mas eu sou discípulo quando eu vou para a igreja aos domingos e olhe lá, às vezes, às quintas-feiras. Eu sou discípulo quando eu estou lá no seminário, porque aí eu estou aprendendo a geografia bíblica, eu estou aprendendo teologia sistemática, eu estou aprendendo tipologia. Mas presta atenção, queridos, ser discípulo afeta 24 horas por dia, 7 dias por semana, a minha vida. Há uma diferença muito grande em dizer que é cristão e em viver o compromisso com Cristo. Há uma diferença muito grande em dizer que é vascaíno e ser um torcedor louco, como são esses aí do Flamengo. Há uma diferença muito grande, muito grande. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus, é claro, são chamados discípulos. Você sabe quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? 250 vezes, alguns dizem 257. Mais de 250 vezes. Discípulos aparecem na Bíblia. Palavra. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão na Bíblia? 3. Por quê? Não importa ser cristão, importa ser discípulo de Jesus. Essa é que é a realidade. A palavra deixa isso muito claro. Nós gostamos de propagar, nós somos cristãos. Cristão até o diabo é. Como assim? Ele crê em Jesus Cristo? Ué? Quando Jesus foi expulsar o demônio, filho de Deus, manda que a gente entre ali naquela manada de porcos. O diabo também sabe quem é Jesus Cristo. Agora, o diabo não é discípulo de Jesus. Eu e você não podemos viver sob essa esfera tênue, essa etiqueta tão frágil de cristãos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Essa é a raiz da nossa fé. Essa é a cristão. Ou se você for lá, católica cristão, espírita cristão, todo mundo acredita em Jesus Cristo. Quem é discípulo? Quem é discípulo? A palavra de Deus direcionada a discípulos, cristãos, 3 vezes. E olha que a primeira vez chamado cristão, foram chamados cristãos em Antioquia. E ainda assim era pejorativo. Porque até então eles eram chamados de seguidores do caminho. Seguidores do caminho. Ser discípulo afeta a minha vida profissional. Ser discípulo afeta a minha vida familiar. Ser discípulo afeta a minha vida financeira. Ser discípulo afeta a minha vida social. Ser discípulo afeta a minha vida amorosa. Ser discípulo afeta todas as áreas da minha vida. Não é possível ser discípulo em algumas áreas e em outras não. Não é possível crer em parte da Bíblia e descrer no resto. Eu não acredito nisso. Se você não acredita 100% na Bíblia, você não acredita em nada da Bíblia. E olha que eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Eu não acredito, eu não creio nisso, por isso que eu não faço. So sorry para você. Você não é discípulo. Pastor, não estou gostando. Eu não estou aqui para agradar você, querido. Eu estou aqui para falar de quem é discípulo. Jesus também falou, quer me seguir? Vai lá então. Deixa eu sepultar. Não, meu filho, deixa eu me despedir da família. Não, deixa para lá e me segue.
Jesus não estava, ele era objetivo, ele era direto. É assim que a gente precisa conviver com a palavra de Deus. Ser discípulo é ser aprendiz. Nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com Jesus. Eu já li aqui, vou ler novamente. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu não quero discípulos, queridos, para seguirem aquilo que eu falo. Quantas vezes eu já disse aqui para vocês, eu quero que vocês aceitem o que eu falo, porque o que eu falo está na Bíblia, por isso que eu faço questão de mostrar. Eu não estou aqui para descortinar aquilo que eu penso, a minha filosofia. Eu estou aqui para apresentar a palavra de Deus, porque é essa palavra que eu preciso viver. Então, queridos, eu e você precisamos ensinar as pessoas a obedecerem em tudo. Não dá para obedecer parcialmente. Não dá para ser uma parte sim, outra parte não. Sabe o que é ensinar? Ensinar é evangelizar, é ensinar a palavra de Deus, Bíblia. A Bíblia, ela sempre foi pouco acessível para as pessoas, sempre. Quero lembrar que antes de Gutenberg inventar a imprensa, eram os copistas que faziam. Imagina, você comprou uma Bíblia que tinha sido copiada. E olha só, era copiada em papel, delicado, toda desenhada, cheia de pinturas, com a letra, aquela letra de casamento, de convite de casamento que as pessoas... Você que já realizou um casamento, sabe quanto paga caro para mandar uma pessoa fazer aquelas letras cheias de frescuras. Eu faço aquilo ali, aquilo é muito fácil, gente. Aquilo ali é só dar um monte de bolinha para cima e para baixo, as pessoas pagam um absurdo. Tem gente que nem lê o nome no convite. Tem gente que nem lê o convite, só olha a data, guarda e perde. Quem guarda convite de casamento? Só pai e mãe, e olhe lá. Porque tem pai e mãe, e não, vou parar por aqui, senão vai ter filho chegando em casa. Cadê meu convite de casamento, mãe? Tem pai que nem sabe onde é que está o convite de casamento. Mas era caro. Aí Gutenberg vem, inventa a imprensa, aí a Bíblia começa a ser divulgada. Mas presta atenção, mas a Bíblia também, ela vinha, a versão dos Septuagintas, que foi uma versão do hebraico para o grego, mas depois vem Jerônimo no século IV, ele faz a tradução para a Vulgata Latina, para poder, escrito em latim. Quem sabe latim aqui? Ninguém mais, língua morta. As pessoas mal sabiam ler, ainda tinham que ler em latim. Quem é que lia a Bíblia? Era cara, não sabiam ler, escrito em latim. É a mesma coisa que eu colocar uma Bíblia para vocês aqui em Tupi-Guarani e cobrar R$2.000 por ela. Quem é que vai comprar? Você não vai saber ler. As pessoas não sabiam ler a Bíblia. O problema é que hoje a gente tem a Bíblia em casa, diversas versões, tem no iPad, tem no iPhone, tem no YouVersion, e ninguém lê a Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas você sabe quantas vezes você leu a Bíblia essa semana. Você sabe quantas vezes você dedicou do seu tempo sobre a palavra de Deus. Agora, se você comparar isso ao tempo que você gastou na televisão, se você comparar isso ao tempo que você gastou na academia, faz proporcionalmente. Onde é que está a importância das coisas para você e para mim? Nós precisamos, queridos, ensinar a obedecer ao que está na palavra de Deus. Nós precisamos lançar a palavra de Deus para todos. Eu disse aqui hoje, no Abrindo a Bíblia, que às vezes as pessoas têm preocupação de lançar a palavra. Mas eu falei para a pessoa não se converteu. Eu não tenho que converter ninguém. Eu não converto ninguém. Eu não salvo ninguém. É muito triste ver crente falando assim, eu vou salvar fulano. Você não salva ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo, porque só Ele morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, ressuscitou e está vivo para todo sempre. O dia que eu morrer, queridos, eu só vou ressuscitar no dia que houver o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo foi morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele venceu a morte. Por isso que Paulo escreve, onde está a morte? O teu aguilhão, onde está? Porque Jesus Cristo venceu. Mas nós somos semeadores. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 14. A gente não escolhe o terreno onde a gente semeia. A gente lança semente. Essa parábola diz o quê? Que sementes caíram à beira do caminho. Ou seja, não acertaram coração nenhum. Sementes caíram em terreno pedregoso, ou seja, até brotou um pouquinho, mas morreu. Sementes caíram entre espinhos. Foi crescendo, mas aí vem os espinhos da vida, a fé desvanece. E sementes
caíram em boa terra. E assim mesmo, nessa boa terra, ainda diz assim, uns frutificaram a 30, 60 e outros a 100. A minha responsabilidade é pregar, a sua palavra, a sua responsabilidade é pregar, mas não é pregar em praça pública, não. É pegar um microfone e ir para a praça pública, fazer ar livre, porque não se faz mais isso. Você prega, sabe como? Com o seu testemunho, com a sua vida. Você prega com as suas atitudes. Você prega demonstrando que você vive aquilo que você crê. Tem pessoas que são crentes tão discretos, me desculpe, eu acho isso tão triste. Pastor, você sabia que lá no meu trabalho, eu trabalho lá há 10 anos. Quando eu disse que era crente, todo mundo, o quê? Se você não falasse, ninguém adivinhava. Aí a pessoa, se eu ver como eu sou discreto, não, meu filho, você não é discípulo. As pessoas têm que ver luz em você. A Bíblia diz que não tem comunhão entre luz e treva. Então, onde eu entro, tem que ser um holofote. As pessoas têm que ficar incomodadas. As pessoas têm, chegou um discípulo de Jesus. Eu não gosto do que ele fala, não tem importância. Eu não gosto do que ele faz, não tem importância. Eu estou ali para viver a luz que Jesus Cristo decretou que eu e você somos. Nós não somos convidados para agradar pessoas. Eu vou ter que fazer isso para agradar a pessoa. Eu vou ter que ir a tal lugar para agradar a pessoa. Ninguém vai me obrigar a fazer nada, nem a ir a lugar nenhum que eu não queira ir. Se você vai, se eu for, é porque nós decidimos. Presta atenção, a minha obrigação e a sua é semear. Tem pessoas que vão conviver com você a vida toda, e a semente está sempre na beira do caminho. Ela não quer abrir o coração, só isso, queridos. Não adianta, ela não quer. E em compensação, tem pessoas que você vai lançar a semente e vai cair em boa terra. Meu trabalho, o seu trabalho, Jesus já decretou, é sermos semeadores, é demonstrarmos a luz que há em nós. A nossa vida prega, as nossas atitudes pregam, as nossas palavras pregam, o nosso comportamento prega, aquilo que eu sou, aonde eu estou, da forma que eu vivo, prega. A gente fica tão preocupado em ser aceito socialmente pelos círculos que nós reputamos importantes. Vamos ser aceitos em primeiro lugar por aquilo que verdadeiramente importa. Jesus Cristo, porque a nossa salvação só Ele pôde comprar. Mas, queridos, nós precisamos, literalmente, entender que o ide ordenado por Jesus, antes passa pelo discipulado de vida. Jesus só mandou ide para quem? Discípulos. Jesus não chamou qualquer um, vem cá meu filho, você aqui, ó, vai lá, ó, vai lá expulsar demônio, pregar a minha palavra. Ele chamou seus discípulos. Discípulo, e atenção, só discípulo tem autoridade sobre demônios, só discípulo tem poder que Jesus deu, não é para qualquer pessoa da igreja, porque todo crente acha, eu tenho poder para expulsar demônios, porque carioca gosta de puxar no S, né, demônios, meu irmão, eu tenho poder para orar pelos enfermos e eles serem curados. Se você é discípulo, você tem, se você não é, você não tem. Porque Ele chamou discípulos, Ele não chamou cristãos, Ele não chamou pessoas, Ele chamou discípulos. Está entendendo? Eu sei que você está. É impossível a gente não entender a palavra de Deus. Jesus, Ele não ensinava o que Ele queria. Jesus o tempo inteiro ensinava a palavra de Deus. João 5,39 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Eles estudam as Escrituras porque estavam buscando a vida eterna, mas as Escrituras falam a respeito de Jesus e eles não entendiam. Que estudo é esse? Que você estuda e não... É decoreba. Conhece a tal da decoreba? Que você decora, você não sabe nada, né? Mas você decora para fazer a prova. Aí chega na prova, você cospe aquela decoreba, não é verdade? E não sabe mais nada. Saiu da prova, deu descarga. Ou então vai fazer prova que nem os meus queridos, né, no seminário, eu não ia dizer seu nome, Mário, escapou por acaso. Né? Bom, aqui é certo e errado, então tem 50%. Vou estar aí chutando. Se deu bem até, né, Mário? Tirou 7, entendeu? Não, ele sabia alguma coisa, o que ele não sabia que ele chutou. Na vida espiritual não dá para a gente chutar, queridos. Ou a gente estuda a palavra de Deus e entende que ela fala de Jesus Cristo, ou a gente vai estar lendo, como está lendo um livro do Paulo Coelho. Se fosse um livro do Monteiro Lobato, ainda era bom, mas um livro do Paulo Coelho, daquela Thalita, não sei do que escreve para adolescente, tem misericórdia, gente, tem misericórdia. Mas Jesus ensinava a palavra de Deus. E
Jesus mostra para mim e para você que como discípulos, nós precisamos ter experiência com Ele. Quem já passou por uma entrevista de emprego, às vezes vive o constrangimento, que assim, tem pessoas que dizem, pastor, ora por mim, porque eu vou em entrevista de emprego, mas eu não tenho experiência de nada, porque eles sempre perguntam, né, qual é a sua experiência? Você já fez isso antes? E quem não tem experiência, normalmente é mais difícil, porque é o first job, é o primeiro emprego, aquela coisa toda. Mas Jesus mostra que, para sermos discípulos, nós temos que ser experimentados, temos que ter uma experiência pessoal com Ele. Lucas 10:1 mostra assim. Depois disso, o Senhor designou outros 72, para quem pensava que eram só 12, hein? Já tem 72 aqui, depois tem outra página que fala que eram mais de 500. E os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles foram adiante. Lá em Lucas 10:17, eles voltam. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles viveram na prática aquilo que eles tinham sido ensinados na teoria. Qual é a experiência que você tem com Jesus? O que é que você já viu? Então, se você tem essa experiência, agarre-se a ela, lembre-se dela todos os dias. Se você já viveu um milagre do Senhor na sua vida, lembre-se desse milagre todos os dias. Seja grato. É o que a Bíblia fala. Esses 72 voltaram alegres. A nossa alegria. Às vezes a gente olha para o momento que a gente está vivendo e esquece de tudo aquilo que Jesus já fez por nós antes daquele momento. Eu já mencionei aqui para vocês, vou mencionar sempre. Até hoje, minha filha já é casada, mora nos Estados Unidos, já vai fazer quase 2 anos casada com o Thomas. E, queridos, toda vez que eu abraço a Pamela, toda vez que eu beijo a Pamela, eu digo, obrigado, Senhor. Por quê? Porque eu lembro que se não fosse a misericórdia de Deus, a minha filha não tinha saído daquela UTI, né, o Natal. Foi Deus que deu vida a ela. E eu não quero esquecer nunca dos milagres que o Senhor tem feito em minha vida. Não se esqueça. Não se esqueça de tudo aquilo que Jesus já fez por você. O discípulo se maravilha com as experiências que ele tem com o Senhor. O discípulo não deixa passar aquela experiência e sucumbe à próxima aprovação que surge diante dele. A Bíblia, queridos, mostra para mim e para você que nós precisamos fazer discípulos de Jesus. Por que você acha que Jesus Cristo deixou os discípulos sozinhos no barco no meio da tempestade? Para que eles tivessem experiências. Depois ele diz assim, homens de tão pouca fé. Por que vocês acham que Jesus permitiu que eles saíssem para evangelizar? Para que eles tivessem experiências. Eu e você precisamos com essas experiências fazer discípulo de Jesus. Mateus 28, 18 a 20 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Façam discípulos é a grande comissão. É para isso que eu sou discípulo, para fazer discípulos. A quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas você tem a alegria de dizer o seguinte, fui eu que consegui trazer essa pessoa e ela se rendeu a Jesus Cristo e hoje ela tem uma vida abençoada e ela está fazendo mais discípulos, mais discípulos, mais discípulos. Tem pessoas que nunca abriram sua boca para falar de Jesus Cristo. Tem pessoas que nunca convidaram ninguém para vir à igreja. Tem pessoas que nunca falaram da salvação às pessoas que ela diz que ama. Presta atenção, queridos, é minha obrigação, não é uma opção. Façam discípulos, ou seja, façam seguidores. No seu meio social, a sua obrigação é fazer seguidores, é fazer discípulos de Jesus Cristo. Agora, a gente não pode ser hipócrita e ensinar verdades que a gente não pratica. A gente não pode falar daquilo que a gente não vive. Tiago 1, 23, 25 diz assim, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, ou seja, mas não a vive, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer.
Quem pratica a palavra de Deus será feliz naquilo que fizer. Quem vive a palavra de Deus, é Bíblia, vai ser feliz naquilo que fizer. Lucas 11, 28, Jesus diz assim: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felicidade na Bíblia está associada à obediência à palavra de Deus. Discípulos, precisamos entender isso. Felicidade, vejam bem, Tiago diz isso, vai ser feliz naquilo que fizer aquele que cumpre a palavra de Deus. Jesus vem e diz, aquele que ouve a palavra e obedecem, são felizes. Você quer ser feliz? Obedeça a palavra de Deus, em tudo, em tudo. 1 João, capítulo 2, versículos 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, eu sou cristão, sou crente, sou Bíblia, sou evangélico, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E se você não dissesse que era crente, ninguém sabia. Diz que é, mas não é, mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ou seja, cristão anda como Jesus Cristo andou. É Bíblia. Não é opinião do pastor Álvaro, é Bíblia. É Bíblia. Aquele que afirma permanecer nele, anda como ele. Se eu sou discípulo, eu permaneço em Jesus, então eu ando como Jesus. E aí eu sou feliz. Significa que quem não faz isso é infeliz. Exatamente isso. Então, não dá para você querer fazer discípulo sem que você seja um discípulo verdadeiro. E nós precisamos pensar a respeito disso. Como é que está o nosso exemplo como igreja? Como é que está o nosso exemplo como discípulo, para os seus vizinhos, para a sua família, para o seu local de trabalho, para o seu local de estudo, para os seus amigos? Você é mais um dele, ou você é sal, ou você é luz? Nós atraímos as pessoas a Jesus, ou repelimos as pessoas a Jesus? Porque tem gente que fala assim, para ser igual a essa pessoa, ser crente, não quero ser crente não. Eu já ouvi isso. Uma pessoa fala assim, porque fulano me diz que para ser crente igual a ele, não quero ser não. Ou seja, ela diz que era discípulo, que foi chamada para fazer discípulo, e ela afasta as pessoas de Jesus. Qual é o nosso exemplo? Nós precisamos pensar, verdadeiramente eu estou sendo sal? Verdadeiramente eu estou sendo luz? Acorda, por favor. A gente acorda para pensar nas contas. A gente acorda para pensar nos problemas. A gente precisa acordar para pensar, eu estou sendo sal? Eu estou sendo luz? Se Jesus vier agora, eu vou para o céu. Se a igreja for arrebatada agora, eu vou também. A gente precisa pensar nisso, isso tem que arder no nosso coração, tem que arder na nossa alma. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, ponham-no em prática. Agora ele acabou com a pedagogia total. Não deixou escapar nada. Aprendeu, recebeu, viu e ouviram. Ou seja, recebeu informação por todos os meios. Você sabe que aquilo que a gente vê, ouve, fica guardado na nossa memória para sempre. A gente não sabe o pé, não sabe o caminho, mas fica guardado. Tudo aquilo que você já viu na sua vida está aqui dentro. Por isso, quando você sonha, às vezes, o seu cérebro solta algumas informações e você fala, de onde é que veio isso? Você viu aquilo em algum lugar. Por isso que a Bíblia fala que os olhos forem luz, o corpo todo é luz. E aqui é exatamente isso. Se você já viu isso tudo, aprendeu, ouviu, então agora ponha em prática. Ponha em prática. E o Deus da paz aí então estará com vocês. Paulo resume isso muito bem. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Ou seja, a pessoa olha para você e vê Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a minha vida é a vida em Jesus Cristo, que me amou e se entregou para mim. O que é o cristianismo? O que é o cristianismo? E quem é realmente Cristo para nós? A Dani, que é pastora lá na Alemanha, deve conhecer um pastor alemão, como o marido dela é também, chamado Dietrich Bonhoeffer. Então, não sei se minha pronúncia está correta, mas
Não é para você que eu vou olhar não, Joel, entendeu? O seu alemão é para ela fala alemão. Dietrich Bonhoeffer. Esse cara, ele foi enforcado por Adolf Hitler. Adolf Hitler mandou, mata esse cara. Ele é discípulo demais para o meu gosto. Ele pregava o evangelho, ele pregava as verdades bíblicas a ponto de incomodar esse infeliz que eu não vou encontrar no céu. Mais uma vez, hein? Se você chegar em algum lugar e falar assim, oh, eu sou Adolf Hitler, Heil Hitler, foge, meu filho. Não vai ter como fugir, está no inferno, já era. Já era. Só resta fazer assim, Heil Hitler e ficar lá mesmo. Ele era um referencial para a igreja. Ele foi um cristão, ele viveu a fé efetiva. E ele falou a respeito da graça. Da graça. E ele chamou de graça barata, presta atenção. Graça barata, que já naquele tempo era a graça que, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Pode fazer o que quiser, a graça te cobre. Não tem problema se você pecar, a graça te cobre. Se você fazer, se você desobedecer, a graça cobre, Graça barata, ou seja, justifica o pecado. A graça é para justificar o pecador. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos na dispensação da graça. E aí, com o objetivo das igrejas ficarem cheias, com o objetivo de facilitar o caminho dos cristãos, não dos discípulos, porque nós já vimos que ser discípulo não é fácil, mas facilitar o caminho daqueles que se dizem cristãos. A graça está sendo pregada como uma graça barata, a graça barata. E ele menciona, queridos, que essa graça é aquela que não gera mudança no pecador. Aquela pessoa que vem para a igreja continua pecando porque a graça perdoa. A graça perdoa. Pastor Elaine já mencionou aqui, uma vez no debate, ela recebeu um e-mail, que claro, não me lembro se foi lido no ar ou se foi entregue a ela depois, de um casal de crentes, de cristãos, que eles não eram casados, eles iam para o motel todo sábado. Aí quando acabavam do ato, da fornicação, pecado, o mundo não gosta disso não, entendeu? Fala que sexo entre solteiro é pecado, leva para o inferno, não é discípulo. Mas quando eles acabavam, eles ajoelhavam e falavam assim, Senhor, perdoa. Todo sábado eles faziam isso. Você entendeu? No sábado seguinte eles iam para o motel de novo. Aí acabava, Senhor, perdoa. A gente se encontra sábado, tá bom? Gerou mudança de comportamento, gerou mudança de vida. Graça não é isso. A graça gera transformação. Discípulo precisa ser cheio da graça, porque essa graça atuou nele e possibilitou que ele fosse transformado. É que esse Dietrich Bonhoeffer chama de graça preciosa. Sabe o que ele diz da graça barata? Pregação do perdão sem arrependimento do pecador. Ou seja, a pessoa não se arrepende, foi perdoado. Só tem perdão quem se arrepende. É a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo. É isso que ele diz. E é perfeito isso, perfeito. Desde que eu li esse cara, eu separei esses textos para a minha vida. Mas ele fala da graça preciosa. É a graça que atua na vida dos discípulos, ou seja, daqueles que se submetem aos ensinamentos de Jesus, que recusam, que renunciam ao pecado e, se necessário, suportam sofrimento por Jesus Cristo. Olhem para mim, vocês não leem jornal? Vocês não entram na internet? Nunca se matou tanto cristão como na atualidade. Eu pensei que era no Coliseu que matava tanto cristão. As estatísticas demonstram isso. Nunca se matou tanto cristão como na atualidade. Vocês sabem que num dos atentados lá nos Estados Unidos, o cara chegava e perguntava se é cristão, se a pessoa dissesse não, ele deixava viver. Se a pessoa dissesse sou, ele matava. E teve jovem que disse assim, sou cristão sim, sou crente em Jesus, sou discípulo. Pum! Será que eu e você com uma arma na cabeça estaríamos dispostos a pagar esse preço? Querido, não fala não, porque teoricamente é muito fácil. Teoricamente, será que nós estamos dispostos realmente a sermos perseguidos, a sofrermos por amor a Jesus Cristo? Ou nós queremos seguir Jesus Cristo porque nós queremos as benesses daquilo que nós estamos procurando nele? Ser discípulo é estar disposto a morrer. Os discípulos, todos eles morreram. O último a morrer foi João. Estava exilado na ilha de Pátimos.
Pedro, Tomé. É claro que a tradição dá mortes diversificadas, que um foi cerrado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi não sei o quê. Mas discípulo é aquele que está disposto a sofrer por amor a Jesus Cristo. Eu estou disposto, você está disposto. Você está disposta? Até que ponto vai o nosso discipulado? Nós estamos vivendo essa graça barata ou a graça preciosa? Para terminar, o que significa o chamado ao discipulado de Jesus para você? Convite. Ser discípulo é Jesus perguntando assim para mim: Álvaro, quer ser meu discípulo? Ou seja, Álvaro, quer ser igual a mim? Se você não quer ser igual a Jesus, você não vai ser discípulo. A pergunta de você quer ser discípulo significa: você quer ser igual a mim? Você quer ser igual a Jesus Cristo? Você quer ser imitador de Jesus Cristo? As exigências, deveres, dificuldades. Sabe, queridos, eu e você precisamos entender que ser discípulo é ter um compromisso radical de obediência. É radical, radical. Você está disposto a obedecer radicalmente a Jesus? Tem gente disposta a fazer esporte radical. Eu amo esporte radical. Jesus ama obediência radical. Aquela que não se negocia. Aquela que a gente enfrenta e faz a todo custo. Discípulo vai receber autoridade. Discípulo não é crente, não é frequentador de igreja. Discípulo. O discípulo, como eu já mencionei aqui, não está acima do seu mestre. O discípulo é aquele que está disposto a renunciar. Lucas 14:33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo que possui. Pastor, isso aqui eu renuncio, mas isso aqui não. Porque isso aqui, meu sonho, sempre quis isso na minha vida, isso é o que eu planejei, isso eu não renuncio. Renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Discípulo é aquele que permanece na palavra de Jesus Cristo. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quem permanece firme na palavra do Senhor. O discípulo, queridos, dá muito fruto. João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão chamados meus discípulos. Seja discípulo. Faça discípulo. Nós somos enviados para pregar o Evangelho. Nós somos pescadores de vida. Você precisa dar testemunho para poder fazer discípulos. A Bíblia diz que André era discípulo de João Batista. E que quando Jesus foi até o Jordão para ser batizado, foi João Batista que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E a Bíblia diz que André, que era discípulo de João Batista, através do testemunho de João Batista, foi até Jesus. E foi André que foi buscar Simão Pedro e disse: achamos o Messias, achamos o Cordeiro de Deus. E foi André, queridos, que levou Simão Pedro, a quem Jesus chamou juntamente com ele para serem pescadores de homens. A Bíblia vai mostrar para mim e para você, falando a respeito também de Filipe. Filipe foi até Bartolomeu. Filipe se tornou discípulo e foi até Bartolomeu. Achamos o Messias. Discípulo pode fazer discípulos. Cristão não fazem discípulos. Discípulos fazem discípulos. Quem vive Jesus pode trazer outras pessoas a viverem para Jesus Cristo. Mateus 4:19. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E o último versículo desta noite, Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie, viva a verdade, seja discípulo, estaremos seguindo a Jesus Cristo, porque nós fomos chamados para ser discípulos. Amém?
Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.